Dinheiro de graça. Quando os governos não têm limites sobre os seus gastos. Essa é a capa da The Economist essa semana, aos quais nós vamos trazer os principais pontos a vocês. Olá, amigos investidores e futuros investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Intermentor no YouTube. O nosso convite a todos que não são inscritos no canal e também estamos no Instagram, intermentor.br. Toda semana postamos informações relativas aos investimentos lá também. Ao mesmo tempo que trazemos a vocês o resumo da The Economist, estamos trazendo também algumas opiniões paralelas do que pode vir a acontecer e alguns pontos que ela acabou não frisando de que nós consideramos como algo a ser considerado também. Mas vamos lá. A revista começa falando que os governos dos países falharam em repensar a economia desde a última crise em 2008. Infelizmente não foi repensada. Uma meia-culpa aos governos, mas não tem como culpar eles pela situação atual, na qual nós vivemos com essa pandemia. Vale lembrar que a economia já estava um tanto fragilizada desde o final do ano passado. Em alguns países não demonstraram mais a mesma eficiência. Também teve uma pequena crise de liquidez nos Estados Unidos, mais ou menos por setembro, onde teve uma injeção de dinheiro do Fed na economia. Fed, o Banco Central Norte-Americano. E essa pandemia marca uma nova era, sendo identificadas muitas oportunidades e riscos também, mesmo com uma maciça atuação dos governos. Nessa nova época, nós podemos citar 4 características. A primeira, os governos estão muito endividados, o que é um valor assustador, que eles estão se endividando. Até a revista frisa de que é uma dívida de cair o queixo. O Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, está projetando que os países mais ricos do mundo, considerando em torno de 17% do PIB deles, num conglomerado, para gastar na economia e fazer cortes em impostos. Claro, são medidas para fazerem com que a economia seja reaquecida. No popular, você tem que cortar na carne para conseguir obter sucesso. A Europa já chegou num acordo de 750 bilhões, se não me engano, dia 21 de julho passado, e os Estados Unidos ainda não chegaram nesse acordo, mas muito provável que eles vão fazer algo nos próximos dias. Um pacote de incentivos, um pacote de auxílio. Muito já vem sendo feito, mas o mercado espera mais, com certeza. O mercado nunca está satisfeito. Ainda sobre o valor concordado entre os países europeus, um acordo de 750 bilhões de euros, tiveram alguns países chamados países frugais: Áustria, Suécia, Holanda, Finlândia e Dinamarca. Esses países eles aprovaram esse pacote de medidas para ajudar os países, ajudar a área do euro, principalmente os países que mais foram prejudicados pela crise, mas eles aprovaram não aprovando, ou seja, eles não foram muito fiéis, não tiveram muita boa vontade em aprovar esse pacote. Esses sempre são países que batem muito na tecla em fazer uma União Europeia diferente. Apenas vale fazer esse parênteses. O segundo ponto é o barulho das impressoras. Nos Estados Unidos, Reino Unido, na zona do euro, no Japão, os bancos centrais já criaram reservas beirando a casa dos 3,7 trilhões de dólares apenas em 2020. É muito dinheiro. E muito desse dinheiro é usado para comprar as dívidas dos governos. E os juros, o resultado disso tudo é que os juros de longo prazo permanecem baixos, enquanto que a emissão da dívida pública aumenta. O terceiro ponto, então, o Estado vem atuando, os governos vêm atuando como alocador de capital. O Tesouro norte-americano, por exemplo, ele vem comprando muitos bonds de algumas empresas e emprestando muitos recursos. O Banco Central norte-americano, juntamente com o Tesouro, detém 11% de todas as dívidas comerciais. E os demais países ao redor do mundo estão seguindo esse mesmo exemplo. Bancos centrais comprando muitos títulos, inclusive debêntures, alguns bonds que estão no mercado. O quarto ponto é a baixa inflação. Sem pressão na demanda de produtos e mercado, não existe a necessidade de aumentar os juros. Nessas circunstâncias, a dívida pública, por enquanto, não preocupa, graças à política monetária atual, que o dinheiro acaba sendo de graça. Então, muito dinheiro no mercado, juros, por enquanto, estão baixos. E esses juros baixos ajudam os governos a pegar dinheiro emprestado e investir em infraestrutura, que fazem com que aumente o crescimento econômico
e administra as ameaças como o próprio vírus e o aquecimento econômico. Vocês podem cuidar que quando, logo depois de uma crise econômica, o setor de construção civil é um setor muito visado, é um setor que começa a crescer muito. Esse é um ponto a ser observado. Mas por que ocorre isso? Incentivos governamentais em infraestrutura, investimentos públicos na economia. É apenas um parênteses que a revista não trouxe, mas estamos aqui enfatizando para vocês sempre tomarem cuidado. Os riscos, então, dessas medidas que estão sendo tomadas são, se a inflação subir muito, se nós considerarmos um aumento nos juros, um possível aumento nos juros, pode fazer com que as dívidas dos governos tenham sobre esse dinheiro emprestado aumente. Isso com certeza é muito ruim. De uma forma ou outra, nós acreditamos que os juros vão subir em algum momento, não se sabe quando, a médio e longo prazo, muito provavelmente, a curto prazo não, e isso pode ser um problema. E as consequências disso vão ser algumas reformas tributárias e alguns aumentos de impostos. Isso pode sim ocorrer, muito altamente que vai ocorrer em algum momento. Então, não pense que tudo vai voltar ao normal assim que a pandemia passar e o desemprego cair. Os bancos centrais, eles estão atuando de uma forma de intermediários. Ou seja, antigamente os bancos centrais eram um último recurso dos bancos quando algum problema ocorria. Hoje os bancos centrais é que estão puxando à frente. Outros dois setores para nós ficarmos de olho é o da previdência e o de saúde. São os quais os governos vão botar dinheiro, já estão colocando dinheiro. Então são setores onde as empresas, onde essas indústrias podem e já estão se beneficiando dos recursos injetados pelo governo. Vale abrir o olho quanto a isso. Um outro ponto é que é uma questão política. Alguns governos eles podem decidir o que deixar quebrar e o que não deixar quebrar. Pode ter um jogo de interesse, pode ter muito lobby por detrás. Esse é um ponto que tem que tomar muito cuidado. Então, nós não sabemos como que algumas empresas, alguns setores vão reagir quanto a isso. Pode ter resultados muito positivos como negativos. E cada novo ciclo econômico, ele traz novos desafios. Em 1930, quando houve a crise de 29, foi feito medidas. A tarefa naquela época era evitar uma grande depressão. Nos anos 70 e 80 era prevenir a estagflação. O estagflação, aliás, é um crescimento econômico sem inflação. É o pior cenário que nós podemos imaginar, é esse. E hoje a tarefa dos fazedores de política, dos políticos, é criar uma estrutura de negócios onde nós podemos gerenciar a crise e combater a politização econômica. Então, deixando bem resumido, fazer com que os jogos de interesses não se sobressaiam sobre os interesses coletivos. Então, se hoje as dívidas contraídas pelos países forem úteis para promover o estímulo na economia, existe razão para nós abraçarmos a atual situação. Em outras palavras, aproveitar essa situação do momento de pegar dinheiro de graça com juro baixo, basicamente, e investir, fazer com que exista investimento público no sistema para reaquecer a economia. Essa pode ser uma vantagem. Mas, como comentado, o juro, quando começar a subir, se começar a subir, pode ser uma grande ameaça para o sistema. Sim, alguma falha na recuperação pode levar o dinheiro de graça para uma considerável inflação, resumindo então essa situação. Outro ponto que a revista não traz, mas que vale ser lembrado, é que pode haver uma guerra cambial, que hoje já existe, mas uma guerra cambial onde cada país vai tentar fazer com que sua moeda seja desvalorizada. Essa é uma estratégia também que pode ser utilizada. A desvalorização da moeda faz com que mais capital estrangeiro adentre o país e acabe comprando mais títulos públicos, acabe tendo mais investimento estrangeiro. Então, é bom ficar de olho também nesse ponto, tá bom? Pessoal, por essa semana é isso. Mais uma vez, obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.